Olá pessoal do oitavo ano, vamos voltar às nossas aulas hoje, né? Eu passei o exercício para vocês e fiz a correção dos mesmos exercícios. Agora a gente vai chegar no conteúdo de produto da soma pela diferença, certo? E também na aula de hoje a gente já começa a ver cubo da soma. Na aula posterior a gente vai ver cubo da diferença, tá certo? E após esses três conteúdos bem explicadinhos, aí eu passo um novo exercício para vocês, onde vocês vão tentar responder com base nas aulas, também não vai me precisar me entregar, e é conteúdo para fixação mesmo, certo? Atividade para isso. E eu vou na aula posterior estar corrigindo esse conteúdo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Olha, gente, a gente até agora viu isso aqui. Quadrado da soma. Vou até colocar a fórmula só para a gente ir fazendo uma reprise. Quadrado da soma. Que o quadrado da soma tinha essa fórmula aqui, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, não é isso? A gente viu também o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Que tinha a seguinte forma. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, ou seja, só o que diferencia o quadrado da soma e da diferença é essa apresentaçãozinha aqui, que aqui tem mais, aqui tem menos. A gente viu também que eles deveriam ser usados quando a gente encontrava situações desse modelo aqui que eu vou colocar para vocês em operações, ou seja, A mais B ao quadrado, a gente usava essa fórmula. E o da diferença é quando a gente encontrar situações como essa, A menos B ao quadrado, certo? Quando a gente encontrar situações como essa, a gente estaria tendo que fazer esse tipo de operação. E agora, na aula de hoje, a gente começa, só um minutinho pessoal, a gente começa a estudar o produto da soma pela diferença. E o que seria o produto da soma pela diferença? O produto da soma pela diferença, se é pelo próprio nome diz, ó, o produto remete a o quê? A multiplicação. Então, se produto, estou colocando só um pouquinho de tinta no lápis, o produto é multiplicação. Se é o produto da soma pela diferença, soma a gente sabe que é conta de mais, adição, diferença para matemática é conta de subtração, não é isso que a gente já falou em aula? Então, produto da soma pela diferença, então é uma multiplicação de uma soma por uma diferença, ou seja, pela uma subtração. Uma soma multiplicando uma subtração. Certo? Seria mais ou menos isso. Então a forma seria dessa forma. Aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Que é o conteúdo dessa aula. Tá ok? E o produto da soma pela diferença, ele se apresenta para a gente dessa forma. Quando isso acontecer, x mais y vezes x menos y, ou melhor, vou usar A, como a gente já sempre começou com conotação em A, para não confundir vocês. Apesar que eu já falei a vocês, né, que aqui poderia ser x e y, w e p, só que mudaria só as letras na fórmula, porque essas variáveis vão apenas nos mostrar como calcular, mas na verdade é só um modelo, né? Pode ser x, y, a e b, mas como a gente está usando o padrãozinho de a e b, vamos seguir o padrão que a gente já adotou, tá? Então a produto da soma pela diferença seria A mais B vezes A menos B. Ou seja, ó, produto, aqui é a multiplicação da soma pela diferença, ou seja, o produto da soma pela subtração. Estão entendendo? Então, quando isso acontece, o que será que vocês têm que fazer? Bem simples. O produto da soma pela diferença é o mais simples de todos, pessoal. Olha como é simples. Quando isso acontecer, você vai pegar este A e vai colocar ao quadrado e vai subtrair deste B ao quadrado. Olha como é simples. Você pega uma situação dessa, vai só simplesmente gerar essa fórmula. A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o que estiver aqui vai ser esse ao quadrado menos este ao quadrado. Ou vice-versa, né? Este ao quadrado menos este ao quadrado. Só isso. Aí você vai dizer, tá certo, professor, muito simples, eu quero ver um exemplo já, mas como eu faço para entender? Porque quando a gente estava fazendo o quadrado da soma e diferença, o senhor mostrou tanto na forma geométrica, mas principalmente mostrou nos cálculos como é que surgiu essa fórmula. Então, como é que eu faço para entender como surge essa fórmula? Porque assim, teoricamente, como eu sempre explico a vocês só precisam usar as ferramentas, ou seja, saber que isso tem que se usar isso.
Mas, isso é o que seria cobrado para vocês. Mas tem que saber também como e por que as coisas acontecem. Até porque só o passo de você entender como as coisas acontecem já estimula mais ainda suas habilidades em matemática. Tá entendendo? E vai te ajudar com certeza, não é nada perdido, vai te ajudar com certeza para outros momentos. Então vamos entender aqui como surge, seria uma boa pergunta, essa fórmula. Eu sei que, professor, eu sei que se isso aparecer, eu fazendo as continhas desse jeito vai dar certo. Mas eu queria entender por que essa conta acontece desse jeito. Vamos entender, ó. Se a gente tem uma situação como essa, pessoal, a gente sabe o seguinte também. A gente sabe que aqui eu tenho uma multiplicação de um número dentro de parênteses e outros números dentro de parênteses. E isso é a mesma coisa de uma propriedade distributiva da multiplicação, que a gente aprendeu há vários anos atrás, que é o seguinte, ó. Esse número, a gente aprendeu no 7º ano isso, só que não era na forma de expressão com letras, né? A gente usava só números. Esse número vai multiplicar esse. Se vocês não lembrar, só prestar atenção aqui, ó. Esse número vai multiplicar esse e este vai multiplicar esse. Olha o que acontece. A vezes A é a mesma coisa de x vezes x. O que é que acontece em monômios e polinômios quando eu tenho x vezes x? Não vai dar x ao quadrado? Então, A vezes A, eu vou ter também A ao quadrado, certo? Então, agora se eu fizer A vezes B, aí ó, relação de sinais, A vezes A, sinais iguais na multiplicação é sempre mais. Não precisa nem colocar no primeiro, mas a gente sabe que todo número sem sinal é positivo. Agora vamos fazer o A vezes o B. Então, ó, é o primeiro com o primeiro com o segundo, tá? Então agora já foi o primeiro com o primeiro, está aqui, agora o primeiro com o segundo, ó. A vezes B, lembra quando as letras são diferentes, em monômios polinômios, que a gente multiplica, a gente faz o quê? Junta, né? Então A vezes B, eu tenho AB, certo? Então eu faço o seguinte agora, se eu já fiz esse vezes esse, deu esse vezes esse, deu esse, faltou só a relação de sinal, ó, sinais diferentes, na multiplicação é sempre menos. Agora eu vou fazer o seguinte, segundo com o primeiro, e segundo com segundo. Olha como é simples, certo? Claro, aqui eu estou explicando como a fórmula se origina, tá, pessoal? Mas vocês vão usar isso aqui, ó, direto, tá? Então fiz isso aqui, deu AB, tudo bem, ó. Agora vamos lá, segundo com primeiro, B vezes A, organizando na forma correta, colocando sempre na ordem alfabética, eu tenho AB, né? Que dá a mesma coisa de BA ou AB, é a mesma coisa. Multiplicação sinais iguais é sempre mais, e agora B vezes B, B ao quadrado. Sinais diferentes é sempre menos. Agora vai ficar fácil para você entender por que chegou nisso. Pensa o seguinte, vou repetir esse A ao quadrado, porque não tem termo semelhante, ou seja, não tem mais ninguém do tipo A ao quadrado aqui para calcular. Aí aqui, pessoal, vocês concordam que esse é do mesmo tipo desse? Concordam. Só que este é um sinal negativo e esse é um sinal positivo. Vamos fazer uma experiência. É o mesmo número, ó, mesmos números com sinais trocados. Vamos ver uma experiência com números para ficar mais fácil você entender? Se eu tenho mais 2 menos 2, isso aqui vai dar quanto? Ó, sinais diferentes subtrai e dá o sinal maior. Só que 0 não tem sinal. Se eu botar ao contrário, sinais diferentes subtrai e dá o sinal maior. 2 menos 2 vai dar 0. E 0 não tem sinal, certo? Então, na verdade, quando eu encontro números opostos, tá vendo? Mais 2 menos 2, que eu sei que vai dar 0, eu posso fazer o quê? Ó? Cortar logo, certo? Porque eu sei que vai dar 0. E 0 não soma com ninguém nem subtrai. E se eu levar essa mesma explicação que eu fiz numérica para cá, ó, eu vou entender que menos AB mais AB, ó, AB, AB, o mesmo tipo de número com o sinal trocado. Então, ó, ficou quem? A ao quadrado do começo menos B ao quadrado. Entenderam agora porque eu cheguei nessa fórmula? Muito bem. Se não entendeu, eu volto o vídeo e assisto de novo, tá? Mas o mais importante é que vocês não vão precisar fazer essa conta. Vocês vão pegar essa situação e vão fazer o quê? Aplicar logo na fórmula, tá ok? Então vamos ver um exemplo aqui numérico. Vamos ver 2 exemplos numéricos. Vou colocar aqui, ó. 3 mais 2 vezes 3 menos 2. Então, ó, essa situação aconteceu, olha, imagina que isso aqui é meu A e esse é meu B. Meu A e meu B. O que é que a fórmula diz? Que eu tenho que colocar A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é A? A é 3. Então, 3 ao quadrado. Quem é B? B é 2. 2 ao quadrado. Vamos resolver? 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4, 9 menos 4, 5. Então, essa expressão aqui, utilizando a técnica do produto da ação pela diferença,
chegou no resultado de 5, certo? Vamos ver agora um exemplo com números e letras. Tá, ok? Vou colocar aqui para você 5x, certo? Mais y, vou botar só y mesmo, vezes 5x menos y. Olha aqui, para ser produto da ação pela diferença, eu tenho que ter o mesmo número se multiplicando, só que um é mais e o outro é menos. Ou seja, um é soma e o outro é subtração. Aqui, o mesmo tipo, um é soma e o outro é subtração. Aplicando na fórmula que me diz que vai ser, vai ficar aqui na frente, a ao quadrado mais b ao quadrado, eu vou pensar, quem é a? 5x. Então vai ficar 5x, parentezinho ao quadrado. Ó. Por que o parênteses? Só para lembrar, a gente já viu isso nas aulas anteriores, porque esse 2 é tanto do 5 quanto do x, tá bom? Mas, opa, aqui não é mais, é menos, perdão, gente, na fórmula, menos b ao quadrado. Quem é b? Y. Então, y ao quadrado. Não precisa de parênteses porque não tem ninguém, nenhum número com eles, então a gente nem vai confundir, né? Então vamos aplicar, ó. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, não sei, só sei que o x vai ser ao quadrado. Menos y ao quadrado. Como aqui é um tipo de número diferente desse aqui, que aqui é do tipo x ao quadrado, aqui é do tipo y, não são termos semelhantes, não se calculam, certo? Na adição e na subtração. Então, para por aqui. Então, ó, chegamos nesse resultado. Tá vendo como o produto da soma pela diferença é bem tranquilo, bem simples, certo? Agora, é só isso mesmo, pessoal. Bem básico mesmo. Depois que entende quadrado da soma pela diferença, quadrado da soma e quadrado da diferença, perdão, vocês ficam muito simples, tá? Só um minutinho que só vou beber um pouquinho de água. Agora a gente entra no cubo da soma. Ok? Então, ó, vou apagar isso aqui agora e a gente vai ver o cubo da soma. O cubo da soma é uma expressão até um pouco grande, mas é bem tranquilo de se fazer, muito similar ao quadrado da soma e quadrado da diferença, só que é um pouquinho mais extensa, mas muito tranquilo de se fazer também, ok? Então vamos lá. Ó, nessa parte aqui dessa aula a gente vai ver o cubo da soma. Quando se fala cubo, a gente já entende que vai ter elevado a 3, não mais a 2, né? Antes era o quadrado de 2. E a gente vai ter essa expressão. Ó. Quando isto acontecer, a gente vai ter que seguir... Opa, não 2, eu falei e acabei escrevendo errado. Vai ter que seguir essa fórmula. Que seria qual? Vamos lá. A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes A vezes B ao quadrado mais B ao quadrado. Olha que extensa essa fórmula, mas é grande, mas não tem problema, é só contas simples que vai resolver. É aquela velha história. Parece estranho, mas tem um bom coração. A gente vai resolver isso aqui, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um exemplo primeiramente numérico, depois apago, só numérico, só com número, apago e depois eu boto uma continha diferente onde a gente vai envolver letras e números para que a gente possa trabalhar um pouco mais essa fórmula. Então aqui eu vou colocar um exemplo de 4 mais 2 mesmo, ao cubo. E a gente, seguindo a fórmula, gente, a gente vai substituir da mesma forma o quadrado da soma. Ó. Aqui é A e aqui é B. Então vamos substituir. A ao cubo é o A ao cubo. Quem é o A? 4. 4 ao cubo mais 3 vezes A. Quem é A? 4. E esse 4 vai estar o quê? Ao quadrado. Vezes o B. Quem é o B? 2. Mais 3 vezes A. Que A é quem? 4. Vezes o B ao quadrado, ou seja, quem é B? 2. Então, o 2 ao quadrado, mais B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? 2 ao quadrado. Opa, aqui é o cubo, tá, gente? Perdão. Estou viciado em quadrado da soma, acabo esquecendo. Ó, 2 ao cubo, tá bom? Certo? Então, seguindo esse modelo, e aqui é o quadrado mesmo. As extremidades ao cubo e aqui ao quadrado, tá? E agora a gente vai resolver tranquilamente, ó. 4 ao cubo é a mesma coisa, é uma potência, na verdade, de 4 vezes 4 vezes 4. Então, eu tenho 4 vezes 4, eu tenho 16. 16 vezes 4, eu tenho 64. Certo? Mas, vamos resolver só a potência aqui primeiro, depois a gente, na outra linha, multiplica. Mesmo que fique grande, vai ficar mais explicado, certo? Para que todo mundo entenda. Porque como eu não estou escutando vocês, eu não sei
em qual parte vocês estão aí no entendimento, então é melhor devagarinho. Vou repetir o 3, vou resolver só essa potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16, vezes 2, mais 3 vezes 4, aí aqui 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8, ok? O que é que a gente vai fazer nessa próxima linha? Só multiplicar esse pessoal aqui, certo? Então vamos repetir o 64, mais, vamos lá, aqui você pode fazer tanto daqui para cá, multiplicando, quanto daqui para cá, vai dar no mesmo. Mas vamos fazer 3 vezes 16, vai dar 48. 48 vezes 2 vai dar 96, ok? Mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4 vai dar 48 também, né? 48, certo? 12 vezes 4, 48, mais 8. E aqui a gente vai ter só uma simples soma, onde a gente vai somar todo mundo, tá ok? Então aqui, somando todo mundo, vamos ver se vai fazer de cabeça. 96 mais 64, a gente vai ter 160, mais 48, vamos ter 208, mais 8, 216. Não é isso? Somando tudo. Então aqui a gente tem um exemplo numérico, certo? Onde a gente viu o exemplo do cubo da soma. Agora eu vou apagar e colocar um exemplo do cubo da soma, onde eu tenha, por exemplo, letras e números aqui, para a gente trabalhar um pouco mais essa forma, certo? Afinar um pouco mais. Tá ok? Então vamos lá. Apagar aqui, não precisa nem ter apagado a forma, né? Você coloca de novo. Vamos lá. A mais B ao cubo é igual a ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado, certo? Vezes B, certo? Então vamos lá. Agora eu vou botar esse exemplo aqui para vocês. Vou botar 5x mais x ao cubo. Ou seja, por mais que eu tenha mais letras e números, vai seguir a mesma lógica. Aqui é o A e aqui é o B. Então, quando eu tenho A ao cubo, eu tenho 5x ao cubo, ou seja, porque vai se distribuir, né? Não é só do 5, é do x também. Mais 3 vezes A, quem é A? 5x. Só que esse 5x ele manda colocar ao quadrado. Vezes o B, que o B é x, só x mesmo. Mais 3 vezes A, que A é 5x. Vezes B ao quadrado. Quem é B? X. Só que esse x vai estar ao quadrado. Não precisa colocar parênteses, porque não tem como se confundir, né? O 2 só vai se distribuir para o x mesmo. Certo? Eu parei aqui, né? Mais B ao cubo, ou seja, x ao cubo. Certo? Aqui eu digito esse mais, pronto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse 3 vai se dividir por 5 e por x. Então vamos lá. 5 ao cubo é a mesma coisa de 5 vezes 5 vezes 5. Então vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? X ao cubo, não sei quanto dá esse resultado porque não temos o valor de x, porém sabemos que ele vai ficar ao cubo. Então 125x ao cubo é o resultado dessa operação aqui. Mas, aqui ó, antes de multiplicar isso aqui, tá gente? Essa multiplicação eu tenho que resolver a potência. Então eu vou repetir o 3 para resolver já já. E vamos fazer essa operação aqui. Primeiro são as potências e raízes, lembra na ordem das operações? Depois multiplicações e divisões. Por último, adições e subtrações. Então eu tenho 5 ao quadrado, eu tenho 25. X ao quadrado é x ao quadrado. Vezes o x, repete, né? Porque ele ficou aguardando para operar. Vou repetir o 3 vezes 5x para poder ficar organizado. Aqui já poderia até fazer, mas eu vou fazer na outra linha para não confundir. Certo? Porque o x ao quadrado já está resolvido, é x ao quadrado. Mas caso você dissesse, professor, podia resolver logo isso aqui? Poderia, não tem problema não. Mas eu deixei para fazer tudo igualzinho para que todo mundo entenda. Eu sei que tem aluno que entende mais rápido, outro que entende um pouco mais lento. Fazendo assim, todos entendem. Então vai ficar 125x ao cubo, certo? Já está respondido. Vou calcular nessa próxima linha essas duas multiplicações aqui, certo? As operações. Então, ó, 3 vezes 25 vai dar 75. Na multiplicação, sinais iguais é sempre mais. Só que aqui, ó, 3 vezes 25 deu 75. O quê?
x ao quadrado. Certo? X ao quadrado perde mais ainda que isso aqui, né? Então deixa eu calcular logo de uma vez. 3 vezes 25, 75. Não tem mais nenhum número para ficar, para se multiplicar, repete. Então aqui eu tenho x ao quadrado vezes x. Lembra que esse x não tem nada em cima, tem 1, né? É a mesma coisa de repetir a base, somar o expoente. Repetindo a base, somando esse expoente, eu tenho x ao cubo. Propriedade de potência. Nas aulas lá de propriedade de potência, né? Então, ó, 3 vezes 25, 75. X ao quadrado vezes x elevado a 1, x ao cubo. Tá? Mais 3 vezes 5, 15. Aí agora vamos para as letras. X elevado a 1 vezes x ao quadrado, x elevado a 3, ou x ao cubo. Certo? Mais x ao cubo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Esse aqui é do tipo x ao cubo. Certo? Esse também é do tipo x ao cubo. Esse é do tipo x ao cubo, esse é do tipo x ao cubo. Então, essa é uma situação onde todos os termos são semelhantes. Todos são do tipo x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Então, vamos fazer essa operação agregando todos eles a chegar a um número só. Ok? Então, vamos pensar. Ó. Se todos são x ao cubo, eu já sei que a minha resposta, independente do número que for, vai ser x ao cubo. Porque o tipo do número, olha, aqui, 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 aqui. E vamos somar só os números agora. Ó. 125 mais 75, 200. 200 mais 15, 215. E aqui não tem ninguém mais para operar, ou na verdade tem, ó. 125 mais 75, 200. 200 mais 15, 215. 215 mais, aqui só tem um x, 216. Então a gente vai fazer 216 o quê? X ao cubo. É o final dessa minha expressão. Tá, pessoal? Então na aula de hoje o que a gente viu? A gente viu produto da soma pela diferença, viu o cubo da soma, que parece muito com a fórmula do quadrado da soma, só que ela é um pouco mais extensa, mas respeitando as mesmas regras vai ser praticamente a mesma coisa, certo? E na aula posterior, ou seja, na aula que vem, a gente vai ver o quê? Vai ver o cubo da soma, vai ver o cubo da diferença. Então, ou seja, vai ser essa mesma fórmula aqui, só que quando eu tenho isso aqui negativo. Então, a gente terá visto o quê? Quadrado da soma pela diferença, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma e na aula que vem, cubo da diferença. Tá certo? Então a gente vai agregar todos esses conteúdos e no fim, quando terminar essa última parte, eu passo mais um exercício para vocês tentarem, eu vou corrigir aqui para depois a gente estar dando continuidade, tá ok? Então, um abraço pessoal, até a próxima aula. Tchau!